usar a vida deste homem. Eu creio que o Senhor já revelou uma palavra ao coração dele. E aonde você estiver, abra o teu coração e fique ligado com o Senhor, porque até o final desse programa, o Senhor, Ele vai te conceder a vitória. Sabe, Satanás não vai te vencer, o inferno não vai te vencer, porque a vitória, ela é tua pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos estar recebendo o servo do Senhor nesta noite. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Jesus. Aleluia. Uma coisa eu posso falar para todos vocês: Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Eu sinto a presença do Deus vivo. Nessa noite maravilhosa, né, de quinta-feira que Deus nos concedeu, né, eu vim aqui, fui convidado ontem pela Varoa para estar louvando um hino para o nosso Senhor todo Salvador, e veio me dar a palavra, né? E que essa palavra venha a ser penetrada no teu coração nessa noite. E eu creio que Deus já está movendo na tua vida. Como veio falado aqui anteriormente na palavra introdutória, no Salmo 46, né? Palavras lindas, né? Poemas do nosso Senhor. E eu não sei o que se passa no teu coração nessa noite. Mas de uma coisa eu sei, eu tenho certeza, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que é Deus de provisão. E tudo que você está passando hoje vai passar, em nome de Jesus. Ninguém vive num deserto pela vida inteira. Ninguém vive numa tribulação pela vida inteira. Se você passa por alguma tribulação, é porque é necessário passar. Me veio na memória aqui agora, quando Paulo clamava a Deus, se não me engano, ele clamou por 3 vezes. E Deus só respondeu para ele que a graça dele bastava. E quando Deus põe um espinho na nossa carne, uma dificuldade na nossa vida, um problema financeiro, ou que seja na saúde, ou que seja dentro do teu trabalho, é para te aperfeiçoar em algo maior. Porque Ele é um Deus que Ele trabalha na vida daquele que o busca, na vida daquele que persevera. E eu creio num Deus que sara. Eu vou dar um pequeno testemunho de vida do que eu vivo hoje. Quando eu voltei para a presença de Deus, muitos nem acreditavam que eu ia estar na presença de Deus. Mas quando eu voltei para a presença de Deus, muitos falavam: não vai durar 1 mês, não vai durar 2 meses. E eu passei 2 meses. Não vai durar 3, isso aí? Ei, cheirador de cocaína, leva a mulher dele para subir morro para cheirar cocaína, para buscar, que minha mulher odeia cocaína, mas ela era obrigada a subir comigo de favelas para buscar cocaína comigo para me usar. E quando eu voltei para a presença de Deus, que eu era um desviado da presença, muitos falavam: esse não tem jeito, isso aí é só fogo de palha. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você nessa noite: que Deus sara, Deus cura, Deus liberta. Porque hoje estou aqui, já vou fazer mais de 2 anos na presença de Deus, e com sede da palavra, com vontade de pregar a palavra, com vontade de levar a palavra. E quando eu voltei para a presença de Deus, eu voltei com um testemunho, que Deus existe, que Ele é fiel. Porque teve um momento da minha vida que eu estava cheirando muita cocaína. Eu estava usando muita droga. E nesse período de tempo eu também tinha sede de Deus.
Eu nunca deixei a minha fé, mesmo no mundo, eu nunca deixei a minha fé me enfraquecer. Eu sempre tive vontade de voltar para a presença de Deus. E um dia eu drogado dentro da minha casa, eu clamei a Deus. Falei, Pai, eu não aceito essa situação para a minha vida. Eu não aceito isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando. E eu fiz um propósito com Deus vivo, de 4 meses de jejum e oração, mesmo drogado, dentro da minha casa. Olha o que é o poder de Deus. Isso aqui eu estou falando é para aumentar a tua fé. Você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, existe um Deus que vai te impulsionar a avançar. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que te impulsiona. E nesse propósito que eu fiz com Deus de 4 meses de jejum e oração, com 15 dias eu já estava na presença de Deus. Era a promessa de Deus na minha vida. Era Deus já cumprindo o que Ele tinha na minha vida. Porque Ele já conhecia o meu coração, mesmo nos momentos que eu subia a favela para buscar cocaína. Ele já sabia que eu ia estar na presença dEle, clamando o nome dEle e levando a palavra dEle. E quando com 15 dias eu já estava na presença de Deus, eu falei, cara, esse é o cara, esse é o meu Deus. Ainda se falta 3 meses e meio para me cumprir o propósito, e eu já estou na presença do Pai. E eu falei, eu nunca mais abandono esse Deus, eu nunca mais largo a presença desse Deus. E nesses 15 dias, a minha esposa também, ela levantou a mão e aceitou a Deus como seu único Salvador. Hoje ela é batizada, serve a Deus de todo o seu coração também. Eu dei esse pequeno testemunho antes de ler a palavra, é para que a tua fé venha a ser fortalecida no Deus vivo, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cura, um Deus que sara. Eu vou pedir para que todos abram a Bíblia no livro de Ezequiel, no versículo 47. 47, 3. Ezequiel 47, 3, versículo 3. Aleluia. E saiu aquele homem para o oriente, tendo em mão um cordel de medir. E mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E aí mediu ainda mais 1000. E era já um rio que não podia atravessar, porque as águas elas eram profundas. Amém? Era um rio que já não se podia passar andando. Eram as águas profundas. Pai querido, Pai amado, Pai de toda honra, Pai de toda glória. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que essa palavra venha penetrar no coração de cada um de nós. Que ela venha penetrar no meu ser, no meu interior, que eu venha ser cheio do Espírito Santo. Que eu venha estar falando do teu amor, Pai. E que pessoas venham ser curadas através do teu poder, do teu santo nome. E eu declaro agora, Pai, em teu nome, que qualquer impedimento que vier sobre esta palavra, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que qualquer obra ao contrário que não seja da tua vontade, da tua presença, que venha a ser destruída, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oh, glória! Quando eu clamo a Deus, eu sinto um orgulho aqui dentro de mim. Porque a palavra de Deus, ela é penetrante. Aleluia! Alabassure, cantare, becharalabassure. O poder de Deus, ele é maravilhoso. Irmãos, o que eu tenho para falar para vocês, através desse lindo testemunho, dessa palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração, é que eu voltei para a presença de Deus para nunca mais abandonar, nunca mais largar a presença de Deus. E quando essa palavra veio no meu coração agora, Deus revelando algo no meu coração, para que Ele penetre no seu, Ele colocou que a gente deve mergulhar. Ele nos chamou não só para que as águas fiquem paradas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, não. Ele falou, mergulhe profundo. Eu quero te levar a águas profundas. Eu quero fazer de ti um campeão, um vencedor, uma vencedora, uma guerreira, um guerreiro. E muitas das vezes a gente tem medo de mergulhar em águas profundas. Porque muitas das vezes a gente pensa que ser cristão, ser crente, seguir a Deus, levar a palavra de Deus é fácil. Muitas das vezes a gente pensa que é só bonança. Não, vem vento, vem tempestade, vem a tribulação, vem perseguições. E muitas das vezes a gente tem que passar por tudo isso. Muitas das vezes no meio do caminho a gente fala, eu estou fraco, eu não vou conseguir. Mas vem algo dentro da gente que nos impulsiona, né? Nos leva. O salmista diz, no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. De onde está vindo o teu socorro nessa noite, varão, varoa? Aonde você tem colocado a sua vida? Na mão de homens ou na mão de Deus? Muitas das vezes a gente acredita em palavras de homens e deixa a palavra de Deus de lado. Mas quando o salmista está falando, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Imediatamente ele já olha e fala, o meu socorro vem do Senhor. De onde está vindo o teu socorro nesse momento? É do Senhor? Essa palavra introdutória que a nossa varoa, a nossa irmã deu, é para te fortalecer, é para te impulsionar, porque mesmo passando por ventos, por atribulações, perseguições, nós temos um Deus que tudo pode. Mas para que isso aconteça, para que tudo pode, aqui está a palavra. Ele não só te chamou para andar em águas rasas, Ele te chamou para mergulhar em águas profundas. Não tenha medo de mergulhar, não tenha medo de se aprofundar na palavra. Quando o rei Davi, ele já não aguentava, e ele falou, os olhos do Senhor não estão sobre mim. Era o momento que a face do Senhor estava sobre ele. Como eu falei aqui no início, quando Paulo estava clamando ao Senhor na prisão,
Era o momento que mais Deus estava com ele. Por isso que Paulo fala, é no momento que eu estou fraco, é no momento que eu me sinto forte. Porque é na tua fraqueza que Deus te fortalece. É quando você está para baixo que Deus te levanta. Porque os reinos do céu é diferente do nosso. O jeito que Deus vê é diferente do jeito que a gente vê. A gente às vezes está caído, mas Deus já te vê lá na frente levantado. Às vezes você está fraco, mas Deus já te vê lá na frente forte. É no momento que você cai, que muitos não acreditam mais em você, é no momento que Deus te levanta para a honra e glória dele. Deus tem sido na minha vida algo sobrenatural. Eu falo que é algo sobrenatural porque Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Irmãos, eu passo por dificuldades, eu passo por atribulações, eu sou perseguido todos os dias. Mas todas as vezes que eu me lembro do meu Pai, eu me fortaleço. Porque Ele é minha força. Ele é a nossa força. Nos momentos que a gente anda fraco. E voltando a essa palavra, quando Deus chamou Ezequiel, ele ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes Deus está falando contigo e você não está ouvindo a voz do Pai, a voz do Todo-Poderoso, a voz do que pode te purificar, te santificar, te lavar, te remir. Muitas das vezes Deus te chama, ainda você tem a dúvida e fala, será que é Deus? Será que é Deus que está falando comigo? Sabe por que isso acontece, irmão, irmã, varoa, varão? É porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, não o que Deus quer falar. Porque às vezes naquele momento que Deus vai falar, dói, machuca, quebranta. E às vezes a gente não quer ouvir o que Deus está falando. A gente pede a resposta, mas a gente não quer ouvir o que Ele tem para falar. E muitas das vezes a gente murmura, porque a gente está passando por algo que a gente acha que não é permissão de Deus, que não é da vontade de Deus. Tudo que acontece na vida de cada um de nós é vontade de Deus. Muitas das vezes a gente ouve música, é no silêncio que Deus trabalha, é no silêncio que Deus fala, é no silêncio que Deus move. Mas quando a gente pede resposta de Deus e Deus cala, a gente fala, onde está esse Deus? Cadê meu Deus? O Deus, eu não estou te ouvindo. Quando você não está ouvindo a voz de Deus, é porque Ele não está falando, mas Ele está trabalhando, Ele está lutando a tua luta, Ele está vendo a tua vitória. Ele não pode estar falando, mas Ele está fazendo. Ele não pode estar falando, mas Ele está agindo. Ele não pode estar falando, mas Ele está movendo algo sobrenatural sobre a tua, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua família. Então nunca murmure, não murmure. Muitas das vezes a gente não lembra do que a gente era lá atrás, e a gente vem murmurando no que a gente está vivendo no hoje. Muitos querem viver o teu hoje e não tem para viver. Muito quer ter o que tu tem hoje e não tem. E você está murmurando com aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te colocou na tua vida. Então não murmure. Clame a Deus, agradeça a Deus da onde você veio. Olha para trás, vê onde você estava e onde Deus te colocou. Deus não deixa um filho perecer um pão. Deus não deixa um filho sofrer
quando você está passando por algum momento difícil, é porque tem que passar. Ontem foi pregado que a glória da segunda casa, ela é melhor do que a primeira. Mas muitas das vezes, como foi falado, a gente não quer perder a primeira. A gente quer continuar na primeira. A gente não quer perder para ganhar. O reino de Deus é perder para ganhar. É descer para subir. É se humilhar para ser exaltado. É no momento das nossas fraquezas que Ele nos mostra que a gente está forte. Então olha para trás. Não para ver o que você fez de errado, mas para lembrar do seu passado e ver aonde está o seu futuro na presença de Deus. O seu hoje na presença de Deus. Agradeça a Deus pelo seu hoje. Você hoje agradeceu a Deus? Pelo seu levantar, pelo seu caminhar, pela sua ida ao teu trabalho, pela volta, pela esposa, pelo esposo que Deus te deu. Ah, mas meu esposo bebe, meu esposo é isso, é aquilo. A minha esposa não faz nada direito dentro de casa. Mas foi o que Deus te deu. Eu tenho hoje uma varoa. Eu vou contar um pequenininho aqui para vocês. É um pequenininho que eu falo, é quando é uma palavra, uma pouca coisa. É o meu jeito de se expressar. Quando eu falei que há um tempo atrás, a minha esposa subia favela dentro dos bairros aqui de Teresópolis para buscar cocaína comigo, ela subia chorando. Eu chegava dentro de casa, a gente ainda brigava, porque eu estava drogado. A vizinhança do prédio lá onde eu moro era reclamações todo dia. Eu não aguento mais. Era começando 2 da manhã uma discussão, depois de eu ter cheirado muito pó. E essa discussão, o dia raiar, e eu ainda ter que trabalhar virado no giraia. É forte. A minha esposa cansada, tendo que trabalhar, a gente tem uma noite só de atribulações. Mas sabe o que vale a perseverança? É que ela conseguiu, aguentou, suportou, e já se faz há mais de 2 anos que a gente não briga, que a gente não discute, que a gente não tem discussões dentro da nossa casa. Isso se faz mais de 2 anos. Mas sabe como isso aconteceu? É porque ela não abandonou o que Deus colocou na vida dela. Muitas das vezes a gente abandona o que Deus coloca na nossa vida porque naquele momento está ruim. Se não aguenta o ruim, tu nunca vai ter o bom. Uma coisa eu tenho para falar para você. A gente tem que ser fiel no pouco para ter o muito. É no pouco que Deus conhece o coração do justo. Se hoje você está passando por algo, é porque você plantou algo. A gente colhe, a vida da gente é uma colheita. A gente colhe o que a gente planta. Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente planta o mal, a gente vai colher o que? Mal. Não tem como plantar alface e colher tomate. A combinação dos dois é bom demais, não é, varão? Uma salada de alface e tomate é bom? É bom, né, varão? Mas tem como plantar alface e colher tomate? Não tem. Então, se tu plantou alface, tu vai colher alface. Não tem como plantar uma coisa e colher outra. Quando Paulo fala sobre as nuvens de testemunha, isso é para a gente também olhar para trás
e ver o que a gente fez, o que a gente é e o que a gente vai ser. Quando ele fala da nossa correria, da nossa batalha, da nossa luta, ele fala até, tem algum versículo, ele fala até como se fosse um esporte, né? A nossa correr é como se fosse um atleta correndo. É o que a gente deve ser. É o que eu sou hoje, o que todos nós somos, vencedores e atleta. Existe o pódio. O pódio tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar está o Pai. Eita Deus da glória, labassurianda, cantarebe, xara, labachura, labachura, labachura. À sua direita está o Filho, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para você alcançar a glória, você tem que estar firmado dentro da glória. Ninguém vê ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Ele já nos deu um consolador. O que nos consola aqui na terra é o Espírito Santo. Mas para a gente conhecer o Pai, a gente tem que estar passando pelo Filho. Aí a gente conhece o Pai. Aí a gente sim alcança as maravilhas do reino dos céus. E muitas das vezes a gente quer pular de casinha. Não, eu já quero ir direto para o Pai. Sente a dor do filho. Você já sentiu hoje a dor do filho? O que o filho passou naquela cruz por mim, por você, para nos salvar, para nos dar essa liberdade de clamar o nome do Pai. Será que você já sentiu hoje a presença do Espírito Santo? Será que Deus já falou no teu coração? Muitas das vezes a gente quer ter intimidade com o Pai. Eita glória! Mas a gente não busca o Filho, o Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer estar próximo de Deus, do Pai. Mas a gente não vem na igreja, não busca a presença. A gente quer ter intimidade com o Pai, mas não quer ter santidade com o Pai, com o Filho. Como que a gente vai alcançar a nossa coroa de glória? Aleluia, Deus. A nossa vitória no pódio principal, que é o reino celestiais, que é aquela rua de ouro. Como que a gente vai passear se a gente não está buscando o Filho? A presença do Filho, a presença do Espírito Santo. Como aqui saiu aquele homem com um cordel de medir, e o profeta foi a caminho. Assim sou eu hoje.